Gil Landim, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, o pessoal que nos acompanha, né, pela internet. Então, hoje Vamos continuar, né? Hoje nós vamos encerrar o assunto das feridas da infância, né? E aí a gente já viu sobre as feridas paternas nos filhos, nas filhas. Vimos semana passada as feridas maternas nas filhas. E hoje a gente encerra com as feridas maternas nos filhos. Primeiro, perceber que é normal que nós carreguemos feridas na infância e principalmente com os pais, porque eles são nossas raízes. E tem uma aproximação muito grande com a gente. A gente, por exemplo, com a mãe, a gente vive uma simbiose no útero. E a gente sai do útero e a impressão é que nós somos ainda parte da nossa mãe. A gente se sente um pouco proprietário da nossa mãe, né? E quando a gente vai percebendo que existe um rompimento, isso dói. São as feridas que vão surgindo. A mãe vem repetindo, que eu falei semana passada, vem com essa missão de proteção, de confiança. As experiências dos filhos são diferentes das filhas. Muitas vezes, e de maneira inconsciente, a mãe tem uma estreita ligação com os filhos, né? Sendo mais mimados e preferidos, né? E isso, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas que homem demora mais a amadurecer. E isso muitas vezes é fruto dessa relação tão próxima entre a mãe e o filho. Também é comum acontecer alguns casos de que quando o pai morre, ou quando existe uma separação, ou o pai vai embora, ou então a mãe tem uma relação muito conflituosa com o pai, muitas vezes acontece de a mãe conscientemente colocar os filhos como substituto do parceiro dela, né? Tornam os filhos com uma proximidade, tornam os filhos até confidentes delas. E foi muito bom, sabe, Geraldinho, ter lido sobre tudo isso, porque eu tenho um filho, né? Exatamente. E eu dizia hoje para meu esposo, de todos os temas que eu trato, eu acho que esse foi o mais difícil de compreender. Exatamente, porque você vai experimentar e viver aquilo que a gente diz, né? O ouvido que está mais perto da sua boca é o seu. Isso. Mas desse tema, mais ainda. Exatamente. Então, essa ligação muito estreita com o filho, muitas vezes prejudica o filho, impedindo a sua maturidade. Quando a mãe coloca o filho como substituto do seu parceiro, aí isso traz grandes feridas futuras. Ela coloca o filho com muita autoridade, às vezes. Outras vezes até sem limites. E os filhos acabam vivendo um mundo que não é real, né? Um mundo cheio de limitações. Nesse caso, quando o filho é usado como substituto do pai, o filho acaba ligando-se inconscientemente à sua mãe e não tem muitas chances de viver equilibradamente, inclusive a sua masculinidade. Interessante isso. Nesse sentido, o tempo que desperta nele a sexualidade, né? Ao mesmo tempo em que ele cresce e é sempre tratado como homem da casa, quando ele chega à adolescência, não sei se vocês já viram tantos filhos que entram em conflitos com suas mães na adolescência, fruto desse conflito entre a sexualidade dele e essa relação tão próxima com a mãe. E às vezes a mãe não entende. Ai, meu filho, né, tá na adolescência agora, não quer mais saber de mim. E aí vem um agravante, quando ela começa a fazer a chantagem. De dizer assim, você vai perder meu amor. Tem mãe que diz assim, quando eu morrer você vai ver. Né? E isso, porque uma outra grande ferida nos filhos é o sentimento de abandono. E abandono não é só dizer, olha, eu vou lhe abandonar. Não, às vezes a mãe, quando faz chantagem, no sentido de dizer, você vai saber o meu valor quando eu morrer, quando você não me tiver mais.
Ou então, eu dizia isso para meu filho, não vou mais ficar dizendo. Eu sou a pessoa que mais te ama e sempre que vai mais te amar na vida. Eu sei que eu vou ser. Mas é importante que ele se perceba também depois amado por outras pessoas, para a própria construção dele. Seja de graça, né? Exatamente, seja de graça. Seja... É até interessante isso, porque às vezes esse próprio manda essa... Até em outras áreas, né? Essa autoafirmação, né? Aquele, eu sou a pessoa, para que fique claro para você, né? Isso. Mostre. Porque às vezes o que acontece é que quando cresce, o filho nem acha isso, né? Exatamente. Por mais que você repita. Aí tem uns casos também das mães que sofrem alguma doença, então isso desperta esse sentimento de abandono. Às vezes a mãe que é muito ocupada, entendeu? Também traz esse sentimento de abandono. Às vezes também o sentimento de abandono, que são grandes feridas, são as principais feridas nos filhos, é quando a mãe, o filho interpreta que a mãe não o protegeu do pai. É importante dialogar com o filho sobre isso, né? De se posicionar. Não, seu pai tem razão. Ou então, se posicionar de um modo geral em relação a isso. Tem mães que, inclusive, ameaçam o filho. Quando seu pai chegar, eu vou contar o que você fez. Isso é a maior traição. É melhor que ela incorpore a autoridade dela de mãe do que efetivamente ela dizer quando seu pai chegar, porque nesse daí ele se sente traído, abandonado, entendeu? Então, a mãe, eu mandava para a Geraldinha esses dias, por que os filhos não vêm, né, com uma receita? Porque para cada pessoa a gente tem que agir diferente, né? O que fazer é muita responsabilidade para nós, mães, que amamos tanto, que temos tanto zelo, mas a gente precisa, sim, ter esse cuidado. Perceber que o filho, ele precisa se perceber quando cresce, quando é pequenininho não, precisa da nossa orientação, da nossa proteção, mas quando ele começa a crescer, a gente precisa perceber a hora também de deixar ele construir a vida dele, né? Então, olha só. Hoje, só abrindo aqui um parêntese naquilo que você falou aí, eu acho que hoje precisa muito que as mães também utilizem a autoridade materna. Isso. Não pode jogar a responsabilidade da autoridade para o pai. Isso. Até você dizia um para sentimento eles de traição. se sentirem seguros também, porque os pais que têm autoridade com os filhos passam muito a segurança. Ele traz a segurança de quem eles sabem o que tem que ser feito, entendeu? Então, é importantíssimo isso. A mãe assumir sua autoridade de mãe também. Não querer, a culpa muitas vezes da mãe por não estar presente o tempo todo, por não estar disponível o tempo todo, que a gente vem com essa responsabilidade, né? Às vezes a culpa é que faz a gente também errar muito, de querer dar mimos além da conta, né? Eu cortei isso do meu filho, quando eu chegava do trabalho, ele dizia, trouxe o quê para mim? Né? E aí eu comecei a cortar isso. Não trouxe nada, eu trouxe eu mesma, né? Porque às vezes eu estava fazendo isso, sempre trazia uma coisa para eles. E às vezes isso é nada mais, nada menos do que a sensação de culpa. Era para eu estar cuidando deles, né? Mas a gente até conversou semana passada que na história de Jesus, eu coloquei até no YouTube, pessoal, que tem no meu Instagram também, Gil Landim Espiritualidade, que Jesus, ao negar o pedido da mulher, deu um limite também à necessidade dela. Nós, mães, não morremos como ser humano depois que temos um filho. Nós temos uma continuidade. E o filho precisa perceber que ele não é uma continuidade, um pedaço do corpo da mãe, já saiu. Eu sei que é duro ouvir isso, entendeu? Mas é necessário, né? Então, muitas vezes, esse medo do abandono provoca o quê no homem adulto? Muitas vezes, ele é tão apegado à mãe, tão dependente da mãe, com tanto medo de perder a mãe, principalmente na questão das chantagens, né? Você vai perder o meu amor. Fica nas entrelinhas isso. Você vai perder o meu amor. E aí, isso faz com que muitos
adultos, aos 40 anos, não têm um relacionamento sério. Exatamente. Não tem um emprego decente, porque ele Que é que é um tão... fenômeno que nós estamos... Você falando isso, eu já tinha estudado um pouco isso, essa questão, que é um problema desta geração atual. Tem até um preçozinho, né? A geração anterior que não recebeu a mesma coisa, essa geração agora que veio depois, agora as mães querem Dá o que não dar teve. aquilo que não recebeu. Isso. E aí agora está gerando que essa geração das mães que deram esses filhos cresceram e hoje tem 35, 40 anos, não saem de casa. Do ninho, não saem do ninho. exatamente. Não saem no ninho por medo de perder esse amor. A mãe passa a ideia que ela dá toda segurança e proteção para ele, então ele não precisa lutar por nada. Nenhum emprego está à altura da genialidade dele. Exatamente. Entendeu? Gil, vamos parar aqui, vou para o intervalo e a gente volta já, continuando esse tema. Vamos partir daí, porque eu acho que esse tema é importantíssimo. Isso é algo muito atual e que as mães, os pais estão vivendo hoje. São situações que eu recebo, né? Rápido intervalo, a gente volta já, continuando com o Gil Landim. Você está ouvindo? Gil, vamos falar com o povo aqui. Tá todo mundo olhando para você aqui do Dia. Bem-vinda. Sandy está dizendo aqui, o show em Parambu foi uma benção. Continuando o programa, alô meu Deus, eu quero rezar por todos os ouvintes. Vamos continuar aqui o nosso tema com a nossa conta espiritual. Hoje estão 2 blocos para ela, viu? Geraldinho, peço oração por mim, por minha família. Moro aqui em Matozinho. Deixa eu ver, bom dia. Deixa eu ver quem é. Moro na Serra do Matozinho, município de Exu. Rosiana Moura. Deus abençoe, rezando por você, minha irmã. Fátima Batista, peço oração para mim, para toda a minha família. Bom dia, eu sou Lucilânia, da Serra do Zé Gomes. Eu peço oração por mim mesmo, por minha filha Thalita, por meu esposo Ed Carlos, por minha mãe Maria, por meu pai Nian, minha tia Naninha, na Serra da Estância, por minha sogra Wanda, na Serra das Albertas, por Caroline, por Ana Gabriele, por todos da minha família e também por todos vocês da Missão Resgate, por você, Geraldinho, Padre Josias, Padre Ivo, pelo grupo de oração Exército de Cristo, rezando pelas suas intenções. Daqui a pouco eu vou colocar aqui um áudio de um ouvinte, daqui a pouco, próximo bloco, vou rezar as suas intenções, viu? Bom dia, sou Marilene, peço orações para meus filhos de força e coragem. Gil, olha aí, filhos que ficam até 40 anos, não quer sair do ninho, Isso. não se compromete com ninguém, não quer ter relacionamento sério. E aí, às sério. vezes, entra no alcoolismo, entendeu? Porque não tem coragem de encarar a realidade. Chegou na idade madura, não viveu um conto de fadas com a mãe, e aí ele não consegue um emprego, como eu falei, porque nenhum emprego está à altura da importância dele, da qualificação dele, né? Nenhuma mulher também vai estar à altura dele, porque a gente sempre acha que o nosso filho, né? É o cara. É o cara, e sempre que ele vai ter a melhor mulher do mundo, né? Exato. Só que todos nós somos falhos. Então, assim, isso tem várias consequências. E a mãe alimenta isso já mesmo na idade madura, não é? E ela alimenta de forma inconsciente porque ela tem medo de colocar o filho para fora do ninho e ele se perder na vida. Para você ver, né? Mesmo adulto, ele já não tem mesmo, já passou o tempo de amadurecer e ele não conseguiu alcançar a maturidade dele. Então, assim, é muito problemático isso. Por isso que eu repito, adorei ter estudado sobre isso. Achei muito interessante. E tem um outro problema. O filho, quando ele percebe, por exemplo, que a mãe está envelhecendo, ou perde a mãe e tudo, ou então ele cresce e fica um grande vazio porque ele não vive a realidade dele. E aí é onde vem o alcoolismo, a ansiedade, a depressão, para preencher um vazio que ele não sabe de onde é. Entendeu? Então, essas são feridas que a mãe deixa, é a dependência. E aí, a Bíblia, como a gente já vem falando, que de forma muito interessante, quando se trata de relações entre sexo diferente, existe a morte, Jesus é chamado para a ressurreição. Quando é do mesmo sexo, o filho é possuído por um demônio, que são doenças. A gente já vem discutindo tudo isso. E aí, nesse caso, tem a passagem bíblica, né, que Jesus está em Naim, quando passa um enterro de um filho único, de uma viúva, e ele se compadece daquela mãe, né, e ele vai lá e diz assim para a mãe: não chores.
e vai até o filho e diz: moço, eu te ordeno, levanta-te. E o morto se senta e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. O Anselmo Grum faz como inclusive eu indico, pessoal, o livro que eu estudei essas questões se chama Impulsos Espirituais, certo? Curas das feridas da infância, de Anselmo Grum. Tem lá no Mosteiro de São Bento. Então, assim, nessa passagem, ele faz uma interpretação bem interessante. Ele diz que quando a ligação da mãe com o filho se estende de maneira desmedida, acaba levando o filho ao túmulo. Por que que leva o filho ao túmulo? Porque ele não vive a vida dele. Ele não vive as experiências dele. Ele vive, quando ele tem essa relação muito profunda com a mãe, ele vive a realidade que a mãe projeta para ele. Então, essa relação muito íntima acaba levando o filho ao túmulo. E aí a mulher está lá chorando, e algumas perguntas que ele faz, e como coach repasso para vocês, a mãe chora pelo filho morto ou porque precisa se despedir dele? Será que nesse pranto vem à tona todas as experiências de abandono dessa mãe? Ela era viúva. Será que perder o filho não era resgatar todas as perdas que ela teve na vida? Ela se sente que jamais viveu, que só compreendeu sua vida como mãe. Quantas mães, depois que tem seus filhos, deixa de ser esposa, né? Quantas mães? Eu passei por conflitos assim, quando tive filhos, né? De ser esposa, de ser profissional, de ser filha, né? A gente fica meio que perdida. E quantas mães alimentam essa posição de mãe, somente de mãe, pelo resto da vida? Então, quando o filho na história morre, né, ela percebe que ela não tem vida, que a vida dela era o filho. Olha que carga enorme que a gente coloca no nosso filho. Quando a gente coloca ele responsável pela nossa felicidade, pela nossa vida, pela nossa existência, né? Eu sei que o filho é importante, os filhos são importantes, mas a gente coloca uma carga muito grande. Olha, se acontecer qualquer coisa com você, nunca mais vou dizer isso para minha filha. Eu morro, eu dizia isso, não vou mais dizer, né? Então, a pergunta, ela está de luto por se despedir do filho ou está se entregando ao sentimento de autopiedade? Eu estou sozinha. O meu rochedo foi embora. A minha fortaleza foi embora. A razão da minha vida foi embora. É muita responsabilidade, né? E Jesus diz para ela: não chore. A interpretação que se faz desse não chore é que, na medida que a mãe para o choro, ela pode despertar e renunciar à ilusão que seu filho poderia fazê-la feliz. Hoje a gente pede que nem nos casamentos se faça isso, né? Colocar a responsabilidade no outro de me fazer feliz. E também nos filhos. A gente precisa ter esse cuidado. E aí, com isso, a mãe despertando dessa ilusão, ela liberta o filho. Todas as histórias que os filhos morrem, que os filhos estão possuídos por um espírito impuro, Jesus cura primeiro o pai e a mãe. O trato de Jesus é primeiro com os pais. Perceba, as feridas são nos filhos, mas Jesus cura primeiro os pais, porque os pais também estão impregnados pelo medo, pelas carências, né? Enfim. E aí Jesus diz para o menino, né? Ele ordena, na verdade, ele diz: desperta. A cura de Jesus consiste no fato de ele despertar do sono de suas ilusões, de sua ligação insana com sua mãe, né? E aí deve despertar para si mesmo, precisa se tornar adulto. Quantos filhos
precisa acordar dessa ilusão criada por nós, mães. Precisamos despertar. Quando vive despertado, né, desperto, também poderá erguer-se e criar sua própria vida. Criar seu lado profissional, desenvolver seu lado profissional, criar sua história de família, assumir suas responsabilidades, né? Perceber-se também cheio de limitações, perceber que o mundo não gira em torno dele. Como é importante isso. E aí na passagem bíblica diz que o jovem se senta e começa a falar. E esse começa a falar, o Bruno interpreta que o falar é ele mostrar sua real motivação, se livrar da autoanulação. Quantos filhos, minha gente, vive a experiência de ter que ser o filho obediente, mesmo adulto, para não decepcionar a mãe, negando toda a sua busca, negando seu desenvolvimento, suas conquistas, né? Então, ele começa a falar, ele começa a expressar suas necessidades, né? E quando expressou a si mesmo, em vez de falar para agradar sua mãe, exercendo o papel de menino comportado ou de príncipe, na verdade, ele expressa lá as necessidades dele, né? Como homem, como filho. E aí, na Bíblia, nessa passagem, Jesus devolve o filho à sua mãe. Ô, Gil, não é um retrocesso, não. Jesus quer ressuscitar o filho para se libertar dessa ligação tão íntima com a mãe, e devolve o filho para a mãe, né? E aí, essa passagem pode até parecer um retrocesso à antiga função, mas o filho não se torna adulto pelo fato de romper a relação com sua genitora, não. Eu não preciso romper minhas relações com minha mãe para impor limites nessa relação. Está aí o grande segredo, o despertar, né? Isso não passaria, esse rompimento, de um ato violento, no qual estaria dilacerando importantes fontes de vida em sua própria alma, que é a relação com as nossas raízes, com o nosso pai e com a nossa mãe. Não é necessário fazer isso. Jesus ressuscitou, você retorna com uma nova vida, entendeu? Então, não se pede aqui, não estou falando de romper as ligações com a mãe, mas criar uma relação de liberdade. Não é cortar relações, é estabelecer uma relação equilibrada. E aí, quando encontramos a proteção, e aí vem uma dica, né? Buscar Deus sempre, em todos os momentos, porque quando a gente encontra a proteção profunda de Deus, a gente se liberta também dessa ligação infantil com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Esse sentimento de proteção que a gente fica desesperadamente querendo, Deus nos dá. E isso passa confiança para a nossa mãe também. Tá aí. Palavra de força e coragem de hoje com Gil Landim, encerrando essa sequência de temas sobre as feridas da infância, né? Tá aí. Vou para um rápido intervalo e eu volto já. Obrigado, Gil. Obrigada, Geraldinho. Obrigada a todos vocês, né? Segue Gil no Um Instagram, beijo viu? no coração, para não perder, né? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com o nosso bom Deus. Você está